ele sabe que o governo tem pressa, que o país tem pressa, que derrotar a extrema-direita passa por reconstruir um cenário de bem-estar social, né? De consumo, de emprego de qualidade, de renda, coisas cotidianas. A família ir nas Casas Bahia e comprar uma geladeira nova, comer pizza no shopping aos domingos, né? Isso é democracia. E só para completar, antes do Rodrigo comentar, Miguel, para trazer mais detalhes aí dessa oficialização, né, até para o Rodrigo poder comentar, ela já tinha sido indicada, né, pelo presidente Lula, pelo Fernando Haddad, enfim, o último presidente do banco foi removido, né, o banco que na verdade se chama Novo Banco do Desenvolvimento, que é o braço financeiro desse bloco composto por África do Sul, Índia, China, Rússia e Brasil. O mandato da presidenta Dilma Rousseff vai até julho de 2025 e a aprovação do nome dela se deu hoje após reunião entre os membros. Aí ela seu nome foi aprovado de maneira unânime, né? E aí o Banco dos BRICS divulgou uma nota, né, para anunciar essa oficialização e destacou a prioridade que a Dilma teve com o combate à fome no país quando ela foi presidenta do Brasil. Então, eles dizem, como resultado de um dos mais intensivos processos de redução da pobreza no Brasil, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Sob o governo de Dilma Rousseff, o Brasil se fez presente em todos os fóruns internacionais sobre clima e proteção do meio ambiente, culminando em uma decisiva participação no Acordo de Paris. Então, é oficial, tem um comunicado oficial aí do banco elogiando a presidenta Dilma Rousseff, e ela já deve embarcar com Lula para a China, e por lá ela vai ficar porque a sede do banco é em Xangai. Bom, sobre o princípio de pneumonia do presidente Lula, claro, enfim, estimamos, né, toda a melhora, claro, enfim, nessa batida que ele está, e é Pernambuco, e é Rio, e é aqui, ali, é claro que em alguma hora, enfim, já é um senhor, claro que o corpo grita, né, em alguma hora que descanse e se recupere prontamente, que o presidente tem um país a reconstruir, né, enfim. Então, muita saúde e força para ele. Sobre a presidenta Dilma, eu acho, Miguel e Ivan, que não haveria melhor lugar para ela, né? A presidenta Dilma é uma economista de formação e de uma certa matriz do pensamento econômico brasileiro, né? Que nós costumamos chamar de desenvolvimentista, que parte da premissa básica de que cabe ao Estado induzir desenvolvimento com dinheiro público, né? O Estado seria responsável pela indução do progresso e pela indução da atividade econômica. E essa foi o pensamento que conduziu os próprios governos da presidenta Dilma, né? Aí os 5 anos em que ela 5 anos entre 2011 e 2016, 5 anos e meio em que ela governou o nosso país. Enfim, tem o André Singer, como ia me fugir no nome do André Singer, fala que o governo de Dilma foi marcado pelo sonho rooseveltiano, né? Exatamente, fazendo menção ao New Deal do presidente americano Franklin Roosevelt, do Estado indutor, do Estado provedor de riqueza, do Estado provedor de desenvolvimento. Há quem diga que isso tenha sido até um problema político para Dilma, né? Que talvez ela não tenha compreendido bem a dinâmica do capitalismo rentista, enfim. Então isso teria sido um dos motivos da sua derrocada, para além, é claro, do golpe parlamentar. Mas agora, né, como CEO, como presidente de um banco, e de um banco de investimento, eu acho que não há melhor lugar para ela. Ela entende disso. A presidenta Dilma nunca foi uma política muito habilidosa, mas é uma tecnocrata muito eficiente. Então, eu acho que o governo fez um golaço nessa indicação, e eu não tenho dúvida de que Dilma fará um ótimo trabalho presidindo o Banco dos BRICS. Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário também, Ivan, sobre essa nomeação da Dilma Rousseff como presidenta do Banco dos BRICS, né? Isso daí
é um grande acontecimento, porque a Dilma ela foi presidente da República de um dos principais países do BRICS, ou seja, então tem um sentido de você trazer um personagem relevante, de relevância política, de impacto político para o Banco dos BRICS. Isso aí prestigia o Banco dos BRICS e os BRICS, né? É emblemático que venha junto com essa primeira viagem do Lula à China, esse encontro do Lula com Xi Jinping. E o Rodrigo falou muito bem. A Dilma, não só por ter sido presidente da República, mas pelo conjunto de ideias e valores que ela representa. A Dilma, ela representa exatamente isso que o Rodrigo falou. Ela representa um conjunto de ideias com muito peso histórico no Brasil e em todo o mundo desenvolvido. O peso da luta pelo desenvolvimento, por isso que esse nome, desenvolvimentismo, a luta por justiça social, por desenvolvimento. E no caso da China, a China é um país que promoveu essa guerra. Inclusive, eu estou lendo bastante sobre a China, porque eu estou escrevendo um artigo, achei que ia terminar hoje, mas não consegui por causa de contratempos aqui no escritório. Mas eu estou lendo Mao Tse-tung, é impressionante, Rodrigo, como o Mao Tse-tung, o discurso dele é muito atual. Assim, a gente tem que desenvolver a China, a gente tem que investir muito em educação, tem que investir muito em ciência e tecnologia, tem que industrializar o país. E ele escreve isso na década de 50, início da década de 50, a China ainda não era industrializada. Ele fala assim, daqui a algumas décadas, nós seremos um país mais rico, um país mais moderno, mais industrializado. Ele escreve 7 anos depois da Revolução. Esse texto que eu estou lendo hoje é de 56, a Revolução de 49, que ele assumiu o poder em 49, e ele menciona, por exemplo, que eles tinham conseguido já quintuplicar a produção de aço na China em 7 anos de Revolução. Era um grande foco, era construir uma grande indústria de base, tudo com muito planejamento, ou seja, vamos fazer uma grande indústria de base, produção de aço, né? E a China tem essa característica, o regime chinês tem essa característica, que é do planejamento estratégico, que é criar uma infraestrutura para os próximos anos, para o longo prazo. Então, isso é muito bonito, é uma coisa que falta ao Brasil. Nessa viagem do Lula e comitiva à China, o principal acordo estratégico, o principal item que eu quero que o Lula traga na mala dele é um valor, Rodrigo, o valor do planejamento, de trazer para a cultura política brasileira a importância da gente ter um planejamento inteligente, estratégico, que seja, evidentemente, democrático, conversado, dialogado com todos os setores. Por exemplo, a questão logística, o Brasil precisa melhorar a sua questão logística, as cidades brasileiras estão disfuncionais, você não tem conexão entre uma cidade e outra. Então, o Lula pode, por exemplo, trazer da China a ideia de construir trens de alta velocidade conectando todas as grandes cidades brasileiras. Então, isso que eu espero, é uma das coisas que eu espero do Lula. Há muita ansiedade com essa viagem, porque a intelectualidade progressista no Brasil se sente asfixiada há muito tempo, asfixiada com um ambiente muito opressivo aqui no Brasil, em que você não pode propor nada, todas as ideias, você tem um teto de gastos. É impressionante como o status quo no Brasil cria sistematicamente uma série de regras para matar qualquer sonho, qualquer aspiração, qualquer planejamento. Não se pode fazer nada, não se pode pensar em nada. Deram um golpe na Dilma em 2016 só para parar o que já estava sendo feito. A Dilma estava fazendo um montão de refinaria, um montão de coisa pelo Brasil todo. Deram um golpe para parar tudo, para quebrar as empresas. O golpe, na minha tese, Rodrigo, o golpe começou em 2014, o golpe não foi em 2016. Agora só vou golpe de 2014, que é o golpe com a Lava Jato.
O impeachment, ele é o ápice de um golpe que começa em 2014. Né? E o golpe foi para interromper o processo de desenvolvimento nacional. Para tudo no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, seria construída a Comperj, maior refinaria da América Latina. A Comperj iria emancipar a Baixada Fluminense, gerar centenas de milhares de empregos. Iria ser criado um cinturão industrial ao redor da Comperj, só com emprego de primeira linha. Né? Aí, qual é o ídolo desse status quo hoje? Roberto Campos Neto, o cara que é o presidente do Banco Central, né? Que é uma instituição que não produz nada. Né? A única função do Banco Central, né, é definir a taxa de juros. E ele não sabe definir, não usa parâmetros aceitáveis. Todos os economistas importantes explicando, né, no debate público que é importante baixar os juros, e ele não baixou os juros. Enfim, já estou divagando aqui, vamos passar para outra. Só para complementar o que você está falando, é claro que a China é um ótimo exemplo de planejamento estratégico e de projeto de desenvolvimento nacional, mas nós temos, né, na história intelectual brasileira, na história política brasileira, grandes pensadores, né, dessa tese. Podemos falar, por exemplo, no Celso Furtado, um economista muito marcado por essa agenda, e o governo da presidenta Dilma talvez tenha sido aquele que mais colocou em prática, né, esses valores, ao menos no período mais recente. Guido Mantega, que foi ministro da Economia, é um discípulo dessas ideias também, dessa escola econômica da Unicamp, e o Nelson Barbosa, né, que foi presidente do Banco Central, o Dilma, que não é um financista, né? Dilma foi tão ousada, Miguel e Ivan, e todos os nossos queridos e queridas espectadores e espectadoras. Dilma foi tão ousada na agenda desenvolvimentista, muito mais ousada que o Lula até, né? Que ela não nomeou, na época ainda não existia essa falácia da autonomia do Banco Central, que não existe autonomia, né? Sempre serve a alguém, e a questão é a quem serve. A Dilma não nomeou um financista, né? Não indicou um financista para o Banco Central, como Lula havia feito com Henrique Meirelles. Ela indica também um desenvolvimentista, que foi o Nelson Barbosa, e toda aquela batalha dos juros, né? Dos spreads bancários. Isso não é novo, né? Esse debate sobre juros não é novo. A novidade agora, Miguel, é o presidente Lula se engajar com tanta energia nessa que é uma batalha, né? Que é uma batalha muito antiga, a batalha contra os juros, a batalha contra o rentismo, contra a especulação. Os primeiros Lula, né? Nos primeiros governos Lula, Lula sempre negociou com isso, né? Sempre evitou confrontar de forma mais direta, mais incisiva, esses interesses. Hoje não. E a gente já conversou aqui sobre isso, Miguel. É porque o presidente Lula, numa avaliação certeira do atual cenário, ele sabe que o governo tem pressa, que o país tem pressa, que derrotar a extrema-direita passa por reconstruir um cenário de bem-estar social, né? De consumo, de emprego de qualidade, de renda, coisas cotidianas. A família ir nas Casas Bahia e comprar uma geladeira nova, comer pizza no shopping aos domingos, né? Isso é democracia também. Democracia não é apenas uma abstração. Democracia é felicidade. Felicidade prática, dia a dia. E o Lula sabe que isso só é possível com investimento público, com o Estado assumindo essa postura anticíclica, né? O Estado não pode poupar, não pode implementar austeridade quando o cenário é de crise. Austeridade, poupar, é quando o cenário não é de crise, né? Então, o Lula sabe que essa batalha dos juros, ela é fundamental. E nessa agenda, ao menos na minha
avaliação ele está perfeito, quando ele polariza com Campos Neto, né? Quando ele faz quando ele escolhe essa batalha. E é impressionante como que até mesmo nomes do mercado financeiro, da imprensa hegemônica, apoiaram Lula nesse debate. Olha, talvez o Banco Central esteja exagerando com a sua, em manter essa política de juros reais a 8%. Né? Por isso que, mais uma vez, eu lamento pelos escorregões dos últimos 2 dias. Porque eu acho que o nosso grande debate hoje, a nossa grande agenda hoje é a batalha dos juros. E isso não está descolado da afirmação democrática que Lula representa. Porque democracia, insisto, não é uma abstração, é felicidade social, é bem-estar social. E com essa política de juros atual, isso é impossível.